Aquela manhã começou como qualquer outra. Céu acinzentado, trânsito lento, buzinas impacientes e uma cidade que nunca dormia tentando acordar de novo. Meu nome é Clara, tenho 32 anos, trabalho como auxiliar em uma clínica veterinária e sou uma daquelas pessoas que vivem contando moedas até o fim do mês. Naquela quarta-feira, já estava atrasada para o serviço e ainda precisei correr uns 10 minutos até o ponto de ônibus porque perdi o primeiro. O ponto estava mais cheio que o normal, talvez porque tivesse passado uma carreata política mais cedo, que atrasou toda a linha. A maioria das pessoas, como sempre, estava no celular ou de braços cruzados impacientes. E ali, no canto da cobertura enferrujada do ponto, estava ele, um senhor. Não aparentava ter mais que 60 anos, mas seu rosto denunciava histórias e silêncios acumulados. Usava uma camisa azul clara muito limpa, mas desgastada, e carregava uma sacola plástica surrada. Seus sapatos tinham o solado descolando. O ônibus finalmente chegou, sacolejando, e formou-se aquele empurra-empurra automático de sempre. Carteirinhas, passes, celulares com QR Code. E atrás de mim, aquele senhor hesitou na entrada. O cobrador já bufava, e alguns passageiros olharam torto. "O senhor vai subir ou não?" gritou alguém do fundo. "Ele está esperando o quê? Um convite?" murmurou uma moça atrás de mim, impaciente. Foi então que vi a mão do homem tremendo. Ele puxava do bolso algumas moedas que claramente não seriam suficientes. Eu senti um negócio estranho dentro de mim. Não era pena, era uma intuição. Algo me dizia que aquele gesto, por menor que fosse, poderia mudar o dia de alguém. Estendi a mão rapidamente ao cobrador. "Deixa que eu pago o dele, por favor." O homem me olhou surpreso, quase constrangido. Tentou recusar, dizendo que não era necessário, mas eu insisti com um sorriso discreto e falei: "Já está pago, só entra e senta, por favor." Ele subiu devagar, com os olhos marejados, e sentou-se lá no fundo. A viagem seguiu e, sinceramente, eu nem pensei muito mais nisso. Fiz algo que eu gostaria que fizessem por mim se estivesse naquela situação. Vida que segue. 2 dias depois, no entanto, algo completamente fora do comum aconteceu. Na sexta-feira pela manhã, o céu estava limpo, mas meu humor nublado. Tive uma discussão boba com minha colega de plantão. Perdi o horário do ônibus de novo e ainda pisei numa poça de água logo na saída de casa. Cheguei na clínica irritada, tentando esconder a barra da calça molhada e o cabelo preso às pressas. Já estava pensando em quantas horas faltavam para o fim do expediente, quando a recepcionista, Lúcia, me chamou com uma cara curiosa. "Clara, chegaram flores para você." Eu franzi a testa, confusa. Flores? Eu não tinha namorado, nem admirador secreto que eu soubesse. Lúcia segurava um buquê simples, mas elegante. Rosas brancas misturadas com crisântemos amarelos e folhagens bem frescas. Não era coisa de floricultura de esquina. Preso ao arranjo, havia um envelope bege com meu nome escrito à mão, com uma caligrafia firme, um pouco antiga. Abri, tentando não parecer tão nervosa. O bilhete, escrito em papel de qualidade, dizia assim: "Muito obrigado por me ver naquele dia. Nem todo mundo enxerga além do que os olhos mostram. Sou o dono da aviação. Precisamos conversar. D." Na hora, meu coração disparou. Eu reli o bilhete mais de 5 vezes, tentando entender se era uma brincadeira. Será que era algum trote? Um colega tentando me zoar por alguma razão? Mas Lúcia confirmou que um entregador de jaleco de floricultura havia deixado ali, perguntando especificamente por mim. E ninguém da clínica sabia da história do ônibus, porque eu não tinha contado a ninguém. Aquela mensagem grudou em mim como tatuagem. Sou o dono da aviação. Como assim? Era impossível. Aquele senhor, aquela camisa desbotada, a sacola de plástico, as moedas contadas. E ele era dono da empresa de transporte? O dia passou devagar, e minha mente não desligava. Aquilo me fez pensar em quantas vezes a gente julga pela aparência, sem saber quem realmente está diante de nós. Mas também me deixava inquieta a parte do bilhete em que ele dizia que precisávamos conversar. Sobre o quê? Na manhã seguinte, quando desci no mesmo ponto de ônibus, encontrei algo ainda mais inesperado. O mesmo senhor estava lá. Dessa vez, bem vestido. Terno cinza claro, sapatos engraxados, uma pasta de couro nas mãos. Ele me reconheceu de longe e sorriu.
E foi ali que o que parecia apenas uma boa ação se transformou numa reviravolta completa em minha vida. Agora me conta, você já ajudou alguém que depois te surpreendeu? Ou você foi ajudado por alguém em um momento difícil? Me diz nos comentários como foi essa experiência. E se você está gostando dessa história, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Assim consigo te conhecer e te incluir nessa nossa comunidade de histórias que tocam de verdade. Ele se aproximou com passos serenos, sem pressa, como se estivesse reencontrando uma velha amiga. Mas era a primeira vez que nos víamos cara a cara com clareza. O homem do ônibus, agora um senhor refinado, aparentando seus 65 anos bem cuidados, estendeu a mão para mim com um sorriso sincero, sem afetação. Eu esperava te ver por aqui, Clara, disse ele, com uma voz pausada, levemente rouca, mas acolhedora. O senhor me conhece? Perguntei, ainda meio sem acreditar. Naquele dia, eu estava invisível para todos, menos para você. E isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Ele apontou para um banco de cimento próximo, sob uma árvore. Sentamos. Confesso que naquele momento fiquei tensa. Era tudo surreal. Eu estava ali, sentada com um completo estranho que, supostamente, era dono de uma empresa gigante de transporte coletivo. Meu nome é Danilo Ribeiro, disse ele. E sim, sou um dos fundadores da Aviação Aurora. Não sou o único dono, mas sou quem começou tudo, há 42 anos, com um micro-ônibus alugado. Ele fez uma pausa, olhando o movimento da rua. Só que, há 3 meses, tomei uma decisão. Vendi meu carro, deixei os ternos e cargos de lado e passei a andar pelos terminais, pelos ônibus, como um cidadão comum. Sem crachá, sem privilégios. Queria ver com meus próprios olhos o que minhas equipes não mostram nos relatórios. Queria saber como minha empresa trata o povo. Aquilo me deixou completamente sem palavras. Como alguém com tanto poder teria coragem de sair por aí anonimamente, convivendo com a realidade bruta da própria empresa? Naquele dia, Clara, continuou ele, eu já estava há 1 semana fazendo esse mergulho. Vinha colecionando decepções. Fui ignorado, destratado, humilhado. E eu precisava disso. Eu precisava entender o que minha ausência permitiu que se tornasse padrão. Mas você me viu. Você viu um ser humano. Minha garganta apertou. Aquilo não era só um agradecimento. Era uma revelação. Um pedido silencioso de confiança. Um reconhecimento de alguém que estava se reeducando a partir do chão, não do topo. Por isso, disse ele, tirando um envelope da pasta, quero te convidar para algo. Algo diferente. Dentro do envelope havia um convite escrito à mão, com tinta preta, em papel texturizado. Venha conhecer a Aviação Aurora por dentro. Quero te mostrar o que ninguém vê. E quero ouvir de você o que ninguém diz. Eu estava atônita. Era um convite? Um desafio? Um novo capítulo? Sem saber o que responder, apenas assenti com a cabeça. E naquele instante, tive a estranha sensação de que minha vida estava prestes a dar uma guinada que eu jamais teria planejado. E que tudo começou com o simples gesto de pagar uma passagem. Na segunda-feira seguinte, me apresentei na sede administrativa da Aviação Aurora, com o coração batendo acelerado. Nunca havia entrado num prédio tão moderno. A fachada espelhada refletia o céu e dava a impressão de que tudo ali dentro estava em outra dimensão, bem longe da realidade dos passageiros que suavam nos coletivos apertados e mal ventilados da cidade. Na recepção, fui recebida por uma jovem simpática chamada Mariana, que já me esperava com um crachá provisório. O senhor Danilo pediu que você fosse levada direto para a sala de monitoramento. Ele quer que você veja algo antes de conversar com ele. Acompanhei Mariana até uma sala escura com diversas telas na parede. Era um centro de controle, com câmeras mostrando ônibus, terminais, oficinas, pessoas entrando e saindo, horários sendo monitorados em tempo real, registros de reclamações, tempo de espera. Era como ver a cidade pulsar em tela dividida. Esse é o coração da empresa, explicou Mariana. E também onde o senhor Danilo passa boa parte do tempo desde que decidiu fazer esse retorno de alma, como ele chama. Enquanto observava, percebi uma coisa. Tudo ali era muito técnico, muito frio. As máquinas sabiam tudo,
Mas o que me chamou a atenção foi um painel lateral onde havia post-its coloridos colados. Cada um deles tinha uma frase. Li alguns discretamente. Hoje, um motorista ajudou uma senhora a descer com um andador. Cobrador impediu briga com gentileza. Passageiro doou casaco para outro que tremia de frio. Fiquei ali, hipnotizada por essas pequenas histórias. Não estavam nas câmeras, não apareciam nos relatórios, mas estavam na alma do transporte público. Eram as rachaduras por onde a luz entrava. Minutos depois, Danilo apareceu na sala, dessa vez com uma expressão mais introspectiva. Vestia uma camisa de linho e calça social clara, sem gravata. Não era o executivo tradicional. Era um homem em transformação. Agora que você viu por onde tudo pulsa, quero te mostrar o que está fora das câmeras. Vamos? Seguimos por um corredor longo e silencioso. Passamos por salas onde equipes analisavam dados e outras onde motoristas tomavam café entre um turno e outro. Até que entramos numa área mais simples, o vestiário. Lá, Danilo cumprimentou pessoalmente cada funcionário, chamando alguns pelo nome. Todos pareciam surpresos ao vê-lo, como se ainda não estivessem acostumados com aquela versão dele. Em seguida, fomos até uma sala pequena, com apenas uma mesa e 2 bancos. Danilo fechou a porta, puxou uma cadeira e disse: Clara, quero ser honesto com você. Aquele seu gesto me acordou. Eu estava tão envolvido com números e lucros que me esqueci de que uma empresa de transporte lida com vidas. Gente que chora, que reza, que sorri dentro de um ônibus. E agora quero mudar. Quero reconstruir a relação da empresa com a comunidade. Mas preciso de alguém de fora para me lembrar o tempo todo do que realmente importa. Ele então me fez uma proposta que eu jamais esperava. Uma função inédita dentro da empresa. Observadora social. Eu não teria cargo nem crachá dourado, mas teria voz. Meu papel seria ouvir passageiros, andar nos ônibus, relatar histórias, boas e ruins, e manter aceso o elo entre quem está dentro da administração e quem vive lá fora. Eu mal conseguia respirar. Aquilo não era um emprego, era um chamado. Nos dias seguintes, minha vida ganhou um ritmo totalmente novo. Ainda trabalhava meio período na clínica veterinária, meu sustento principal. Mas agora, durante as manhãs e fins de tarde, eu embarcava nos coletivos da Aviação Aurora com um caderno de anotações e um olhar ainda mais atento. Não havia uniforme, nem crachá visível. Eu era apenas mais uma passageira com tempo de sobra e olhos abertos. Danilo me instruiu a não anunciar minha função. Ele não queria que os funcionários soubessem que estavam sendo observados, nem que os passageiros mudassem de comportamento ao saberem que alguém da empresa estava ali. Ele queria a verdade crua, os gestos reais, os momentos honestos. E foi exatamente isso que encontrei. Logo no segundo dia, vi um motorista parar o ônibus antes do ponto para um cadeirante que acenava com dificuldade. Ele desceu, ajustou a rampa manualmente, ajudou o homem a embarcar e ainda trocou uma piada para quebrar o constrangimento. Anotei tudo, descrevendo a emoção que senti ao ver o brilho de gratidão nos olhos do passageiro. No quarto dia, flagrei o oposto. Um cobrador ranzinza se recusando a aceitar o troco de uma passageira por causa de 5 centavos. A mulher saiu do ônibus humilhada, com o rosto vermelho. Isso me revoltou, mas Danilo já havia me alertado. Clara, você vai ver beleza e feiura, mas precisa ser fiel à verdade, não ao que você gostaria de ver. Anotei esse episódio também. E continuei. Em menos de 2 semanas, já tinha mais de 30 registros, desde gentilezas inesperadas até episódios de desprezo velado. Tudo isso eu levava semanalmente para reuniões com Danilo. Ele lia com atenção, fazia anotações e me ouvia como se eu fosse uma consultora internacional. Sabe o que mais me impressiona? Disse ele numa das reuniões. É como você descreve as emoções, não só os fatos. A maioria dos relatórios que recebo fala de números e prazos, mas o seu traz o pulsar da rua. É isso que eu perdi nos últimos anos. É isso que eu quero recuperar. Foi nessa mesma reunião que ele me fez outro convite surpreendente. Clara, quero te levar a uma reunião do conselho da empresa. Eles precisam ouvir o que você está vendo. E mais, quero que você leia em voz alta os trechos que mais te impactaram. Na hora gelei. Eu? Falar para um grupo de executivos engravatados? Eu, que ainda usava transporte público e comprava pão no fiado? Mas Danilo insistiu.
Eles precisam ser desconfortáveis, só assim vão mudar. Aceitei. E esse encontro, eu nem imaginava, iria ser o início da maior transformação que aquela empresa já vivera. Na sexta-feira seguinte, às 8 da manhã, eu estava diante do maior prédio da avenida central da cidade. Era onde funcionava a diretoria executiva da Aviação Aurora, longe dos terminais barulhentos e do cheiro de óleo diesel. Vesti minha melhor blusa social, calça preta de alfaiataria e um sapato que já conhecia os calos dos meus pés. Por mais que tentasse me convencer de que era só mais uma reunião, meu estômago parecia estar em guerra. Danilo me esperava na recepção. Estava com um sorriso discreto, mas a postura rígida indicava que, mesmo para ele, aquela reunião tinha um peso especial. Vai ser desconfortável, avisou, mas é exatamente isso que precisa ser. Subimos até o 14º andar, onde uma enorme mesa oval de madeira dominava a sala. Nela, 7 homens e 2 mulheres, todos entre 40 e 70 anos, bem vestidos e com semblantes sérios. Eles pararam de conversar assim que entramos. Danilo fez as apresentações formais e me deu a palavra sem introduções longas. Clara tem algo importante para compartilhar com vocês. Escutem. Minhas mãos tremiam um pouco quando abri o caderno. Respirei fundo e comecei lendo uma anotação simples. Quarta-feira, ônibus da linha 27, às 18h42. Motorista parou o veículo por 5 minutos porque uma senhora idosa estava passando mal. Ele ofereceu água da própria garrafinha, ligou para o SAMU e só seguiu quando teve certeza de que ela seria atendida. Alguns passageiros reclamaram do atraso. Outros aplaudiram. O motorista chorou discretamente ao voltar para o banco. Seu nome, Moacir. Silêncio. Continuei lendo mais 2 casos. Um emocionante, outro revoltante. E finalizei com algo que havia escrito de madrugada. A alma de uma empresa de transporte coletivo não são os pneus, nem as catracas, nem os lucros. São as pessoas. As que dirigem, as que sentam, as que se equilibram em pé. Quando alguém segura a barra de ferro com uma mão e protege o filho com a outra, ali há mais do que um passageiro. Há um mundo. Fechei o caderno. Silêncio de novo. Por alguns segundos, achei que ninguém falaria nada. Até que um dos conselheiros mais antigos ajeitou os óculos e disse: "Essa moça viu o que a gente não quis olhar." Outros seguiram com comentários mais defensivos, tentando justificar falhas. Mas Danilo interveio. "Ninguém aqui está pedindo desculpas. Estamos pedindo coragem. Coragem para transformar. E a transformação começa reconhecendo a verdade. Clara é a nossa ponte com ela." A reunião terminou com algo que eu jamais esperava. Uma aprovação unânime para a criação de um novo programa interno chamado Aurora da Rua, um núcleo voltado para ações sociais, escuta ativa dos passageiros e reconhecimento dos bons profissionais da empresa. E como primeiro passo, fui convidada a liderar o projeto. Eu, a mesma mulher que ajudou um homem a subir no ônibus sem pagar. A implantação do programa Aurora da Rua começou com entusiasmo. Danilo liberou uma pequena sala no térreo do prédio administrativo que aos poucos fomos transformando num espaço de escuta aberta. Colocamos uma mesa redonda, um mural com fotos de passageiros e funcionários e um quadro onde escrevíamos a frase da semana, sempre retirada dos relatos reais que eu recolhia nos ônibus. O ambiente começou a atrair curiosos. Funcionários apareciam para contar suas histórias, motoristas deixavam bilhetes anônimos com sugestões e até cobradores mais fechados começaram a cumprimentar com um "bom dia" diferente. O que antes era só rotina virou uma espécie de espaço vivo. Pela primeira vez, a empresa tinha uma alma acessível, humana, no lugar onde antes só se falava em planilhas. Mas, como era de se esperar, nem todos estavam felizes. Comecei a perceber olhares atravessados nos corredores, comentários sussurrados. Algumas chefias intermediárias, acostumadas a mandar sem serem questionadas, passaram a se sentir ameaçadas. Agora qualquer passageiro pode dizer o que quiser e vai virar regra? Ouvi um coordenador questionar certa vez no elevador, sem perceber que eu estava atrás. Outros reclamavam do romantismo do projeto, como se escutar o povo fosse perda de tempo. E não demorou para que eu começasse a sentir a pressão na pele.
Um relatório meu foi misteriosamente extraviado antes de chegar à diretoria. Depois, um vídeo que eu havia gravado de um motorista elogiado pelos passageiros foi apagado do sistema. Levei tudo isso a Danilo. Ele ouviu com paciência, mas estava tenso, mais do que antes. Clara, você está balançando estruturas antigas, e toda estrutura antiga odeia ser sacudida. Eles vão tentar te desanimar, mas você não está sozinha. Na semana seguinte, algo aconteceu que provou isso. Um grupo de motoristas e cobradores organizou, por iniciativa própria, um abraçaço no terminal central. Estavam lá com camisetas improvisadas com os dizeres: "A mudança começa com quem escuta." Quando cheguei, fui recebida com aplausos e lágrimas de gente simples que nunca antes havia sido ouvida. Um senhor de quase 70 anos, que trabalhava na manutenção havia 3 décadas, me disse: "Moça, nunca pensei que alguém ia querer saber como é viver 12 horas dentro de um ônibus sem banheiro. Obrigado por perguntar." Ali eu percebi que aquilo era maior do que eu, maior que Danilo, maior que qualquer cargo. Era uma faísca acendendo no meio da indiferença, e ela não ia apagar fácil. 2 semanas após o abraçaço no terminal central, Danilo me chamou para uma conversa reservada. Não era uma reunião comum. Ele parecia diferente, calmo, mas com aquele tipo de serenidade que antecede grandes decisões. "Clara, quero te mostrar uma coisa", disse ele, me guiando até o último andar da sede da empresa, um espaço que eu ainda não conhecia. Lá, havia uma sala toda feita de vidro, com vista panorâmica para a cidade. Não era uma sala de chefia tradicional. Não tinha mesa de mogno nem cadeiras caras. Era um ambiente leve, com livros, plantas e uma grande parede branca com palavras escritas em caneta marcadora. E entre elas, meu nome. "Essa sala vai ser sua, se você aceitar. Não como chefia, mas como guardiã da escuta. Aqui será o ponto de contato direto entre o coração da rua e a alma da empresa. Nenhuma decisão será tomada sem passar por aqui." Danilo fez uma pausa e continuou: "E quero que seu projeto se expanda para outras linhas, outras cidades." Eu fiquei sem ar. Era como se aquele simples gesto de 2 meses atrás, pagar uma passagem, tivesse se transformado numa maré que agora ganhava proporções oceânicas. "Mas por que eu, Danilo?" Perguntei quase em sussurro. "Por que confiar tanto em mim?" Ele então abriu a gaveta de um móvel discreto e retirou um envelope. Era parecido com o primeiro que recebi, quando chegaram as flores. Mas dessa vez estava lacrado com cera vermelha. "Clara, essa carta não é só minha, é do meu pai." Fiquei confusa. Danilo respirou fundo antes de continuar. "Meu pai fundou a primeira linha da Aurora, mas nos últimos anos de vida ficou muito doente. Eu costumava contar para ele histórias dos terminais. Um dia, ele me disse que queria que eu voltasse para a rua, que eu sentisse o cheiro do povo, ouvisse o barulho da cidade de dentro do ônibus, e que, se um dia encontrasse alguém com o coração no lugar certo, eu deveria passar adiante esse propósito. Eu guardei essa carta desde o velório. Só agora entendo que era você." Com as mãos tremendo, abri o envelope. Dentro, um papel amarelado com letras fortes. "A vida vai testar sua visão muitas vezes. Mas quando encontrar alguém que veja com o coração, mesmo que por apenas um instante, confie. Essa pessoa vai ver onde você está cego e vai te lembrar de por que você começou." As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter, não só pelas palavras, mas por tudo que aquela jornada havia significado. "E agora?" perguntei, tentando conter o choro. Danilo sorriu. "Agora, Clara, é com você." Com a nova responsabilidade em mãos e um misto de humildade e gratidão no coração, comecei a preparar o que seria o primeiro grande evento do Aurora da Rua. Um encontro entre passageiros, motoristas, cobradores, mecânicos e até terceirizados, todos juntos num mesmo espaço, com microfone aberto, café, cadeiras em círculo e um único objetivo: escutar uns aos outros. Danilo sugeriu que o evento acontecesse num galpão que antes servia como estacionamento de ônibus desativados. Nós limpamos, pintamos, organizamos. Eu mesma fui buscar os banners com frases dos relatos mais bonitos que coletei. Fiz questão de incluir todas as vozes, até as críticas,
porque entendi, com o tempo, que a crítica é também uma forma de amor quando vem da dor de quem depende do sistema. No dia do evento, às 9h da manhã, os primeiros curiosos começaram a chegar. Gente simples, tímida, olhando para os lados como quem não sabe se deveria mesmo estar ali. Mas aos poucos, aquele espaço foi se preenchendo de rostos que eu já conhecia dos ônibus, das filas, dos bancos apertados de plástico duro. Motoristas se misturaram aos passageiros. E, quando o microfone foi ligado, a mágica aconteceu. Uma senhora chamada Dona Luísa subiu ao palco improvisado e contou como um motorista a levou para casa quando ela esqueceu a bolsa com os documentos no coletivo. Um rapaz jovem falou sobre como um cobrador notou que ele estava em crise e o ajudou a procurar apoio emocional. Uma criança subiu, segurando firme a mão da mãe, e agradeceu ao tio do volante por esperar ela correr do portão da escola até o ônibus. Todos ali tinham uma história, uma cicatriz, um gesto. Foi então que Danilo subiu ao palco. Mas, em vez de falar, ele apenas pegou o microfone e chamou meu nome. E me entregou diante de todos uma réplica simbólica de uma catraca, feita de madeira e com uma placa escrita: para quem nos lembrou de que toda viagem começa com um gesto simples. As pessoas aplaudiram. Não porque eu fiz algo extraordinário, mas porque elas se viram representadas. Ali não estava só Clara. Estavam os invisíveis, os ignorados, os que ninguém escuta. E naquele dia, quando saí do galpão, algo me fez olhar para o ponto de ônibus em frente. Lá estava uma jovem ajudando um senhor a subir. Ele tremia. Ela sorriu e segurou sua sacola. E eu entendi naquele instante que o ciclo havia se completado. Um gesto havia se transformado em muitos. E aquele obrigado silencioso estava agora espalhado por cada esquina da cidade. Hoje, olhando para trás, percebo que a história que te contei não é sobre mim, nem sobre o senhor Danilo, nem mesmo sobre a aviação Aurora. Essa história é sobre a escolha de ver o outro quando ele está em silêncio, quando está contando moedas, quando a dignidade parece ter escorregado por entre os vãos do asfalto. O mundo hoje gira depressa demais. As pessoas passam umas pelas outras, como se estivessem em modo automático. Mas ainda assim, em meio a tanta pressa, existem olhos que enxergam além da aparência. Corações que sentem a dor do outro, mesmo sem conhecê-lo. Gente que, sem grandes discursos, oferece ajuda. E muda tudo. Aquele senhor que entrou no ônibus sem dinheiro poderia ter sido ignorado. Poderia ter sido expulso, humilhado, tratado como alguém que não contribui. Mas uma simples atitude, um gesto quase invisível, virou uma ponte. E aquela ponte ligou mundos que não se olhavam. O maior milagre dessa jornada foi perceber que pequenas ações não precisam de palco, de likes, nem de manchetes. Elas só precisam de intenção. E quando a intenção vem do coração, ela acende luzes até nos lugares mais escuros. Eu sigo hoje como observadora da escuta. Mas no fundo, sou só alguém que acredita que o mundo pode ser melhor quando deixamos de ignorar os pequenos detalhes. E se você chegou até aqui me ouvindo, talvez você também seja esse tipo de pessoa. Talvez você já tenha feito algo por alguém e não recebeu nada em troca. Ou achou que não recebeu. Mas e se eu te dissesse que sua gentileza ecoou? Que ela acendeu algo em alguém que agora está ajudando o outro alguém? Você pode não ver, mas isso também é transformação. E agora, eu quero muito ouvir você. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o gesto mais simples que mudou seu dia ou a vida de alguém ao seu redor? Foi um café dado na hora certa? Um ônibus que esperou você correr até ele? Um abraço inesperado? Deixe também seu nome e de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar aqui uma rede de histórias que inspiram, reais, vividas, humanas. E claro, se essa história tocou o seu coração, se inscreva agora no canal. Não por obrigação, mas porque aqui a gente vai continuar contando histórias que mostram que a bondade ainda existe, mesmo quando ninguém está vendo. Muito obrigado por ficar até aqui. E lembre-se, às vezes, uma passagem paga é o começo de uma jornada inteira.